Pronto, gravação iniciada. Eu vou ser repetitiva aqui e falar resumidamente o que eu acabei de explicar, que é, a gente vai fazer o live code de criação da nova sessão do Handbook na próxima semana, e para a próxima semana, todo mundo trazer uma proposta de um processo para a gente começar a usar essas ferramentas de versionamento, de site estático, enfim, como entrega final do Trilha Dev. Eu vou escrever mais em detalhes lá no resumo do encontro, para quem está pegando o início da gravação agora, mas é isso, vou deixar vocês falarem. Vivi? Bom dia, gente. É porque eu estava na reunião da Explore, entrando e saindo, eu não sei se você chegou a falar. Qual que é a data, assim, tem uma data limite para a gente entregar esse projeto, ou a gente vai meio que fazendo junto, e aí vai ser quando ele terminar mesmo, sabe? Tipo assim, quando, né, ele pode continuar perdurando, né, tal, assim. Tem data limite. A ideia é que nessas 2 últimas semanas do Trilha Dev, a gente utilize esse tempo para tirar dúvidas e ajudar na estruturação desse projeto. Eu acho que tem, e assim, vão ser coisas que vão continuar. Então, vamos supor que você quer, a partir de agora, é, versionar POPs da Explore. Uhum. Então, você vai ter um POP lá de, sei lá, nossa, eu não faço a mínima ideia. Estou 3 meses aqui, não surgiu uma ideia na cabeça do que pode ser um POP na Explore, mas enfim, um POP qualquer. E aí você vai continuar fazendo isso para sempre, né? Assim, até que surja outra Uhum. ferramenta, até que você decide fazer. Mas, por exemplo, vamos supor que esse POP exige uma estruturação inicial que vai ter uma ferramenta de mapeamento de processos lá. Então, a ideia desses 2 encontros é a gente te ajudar a encontrar essas ferramentas, qualquer dúvida que você teve, então te ajudar a, tipo assim, desembolar seu projeto mesmo, sabe? E aí depois esse Uhum. projeto vai continuar, precisar da ajuda da ID para melhorar esse projeto, enfim, dar gás nele, a gente ajuda. Mas a ideia seria dedicar 2 semanas para pelo menos estruturar bem esse projeto inicial, entendeu? Entendi. Não, beleza. Vai lá, Carol. Bom dia, gente. Rayane, era mais ou menos a mesma dúvida, assim, porque a gente tem mais 2 encontros, né, que você falou. Então seria 12 e 19. E quanto que seria o prazo final para entrega? Porque a gente vai estar no meio do olho do furacão aqui com a lei orçamentária. A minha área, e eu sei que é da DECAF, a gente começa a agarrar muito nas próximas semanas. E aí a dedicação ao projeto vai meio que acabar, sabe? Porque a LOA vai ser prioridade e o PPAG. Então, eu queria saber mais ou menos a data para a gente conseguir se organizar e não perder os prazos. Não, vamos lá. Assim, né? Não, gente, não tem prazo assim, tipo, nossa, não entregou, que feio, não tem nada disso, sabe? A ideia é a gente apoiar mesmo, e às vezes a gente consegue desenvolver até durante os encontros, assim. Eu sei que as datas do Trilha Dev não foram as melhores, né? Tipo assim, é bem no momento que vocês estão cheios de coisa, mas a gente tem mais encontros que isso. A gente tem o próximo encontro, que é para ele, é ver o conteúdo do dia 6, e quem quiser fazer o desafio final, faz o desafio final. As dúvidas do desafio final podem ser respondidas no próximo encontro. E aí a gente tem mais 2 encontros, depois disso, a gente vai até o dia 3 de outubro, que é exatamente para o desenvolvimento desse projeto. O que eu quero para a semana que vem é que vocês tragam uma ideia, uma proposta. Entendeu? Porque aí eu vou ajudar vocês a avaliarem, até falar assim, gente, isso vai ser extremamente trabalhoso, vocês estão no olho do furacão, talvez vão para uma ideia mais simples. E aí eu posso ajudar vocês a formularem essa ideia mais simples. Então, para a semana Tá, que vem, ver o conteúdo do último dia de Trilha Dev e pensar nessa proposta. Nessas outras beleza. 2 semanas a gente ajudar vocês a desenvolverem, entendeu? Vai lá, Pedro. Obrigada. Oi, bom dia, beleza, Rayane? Eu tô começando do zero, literalmente. É o primeiro encontro que eu venho. Então eu vim mais para ouvir, finalmente já reagendou para quinta, né? Meu voto foi para passar para quinta-feira, que a gente está com as coincidências de agenda na sexta. Então, só para avisar mesmo que eu tô começando do zero, não assisti nada ainda, então eu não tenho nem material para ter uma ideia para apresentar. Mas aí eu vou conversando com você conforme eu for evoluindo, e aí é isso aí.
Eu vou participar dos próximos encontros, mas sem garantia de conseguir fazer as entregas, beleza? Não, tranquilo. E aí, assim, né? Não é um projeto por pessoa, é um projeto por unidade administrativa. Então, Pedro, você que está começando agora, vai ter o suporte do Bruno, do Guilherme, e eu acho que tem mais uma pessoa da sua equipe, né? O Otto, que está aqui na minha O frente. Otto está aqui, ele está fazendo também. O Otto, inclusive, deu uma ideia muito boa de automatizar um processo muito importante que a gente tem na DCMF, que é a elaboração de projetos de lei. Muito bacana. Aí, enfim, eu vou conversar com eles sobre as ideias e ver como é que vai evoluir isso aí. E aí o que é ótimo, né? Então, tipo assim, vocês vão desenvolver isso enquanto equipe. Então, esse trabalho pode ser distribuído, eu posso ajudar vocês a pensarem como é que vocês dividem isso entre vocês, né? Também para não ficar pesado para ninguém. E, gente, de novo, né? Eu sei que as datas do Trilha Dev não foram oportunas, todos os encontros estão gravados. Você começar agora, Pedro, não é problema nenhum, sabe? A ideia da gente ter um cronograma de encontros é para que a gente pudesse ir dando suporte na evolução do curso, mas o curso é online, né? Você pode assistir de acordo com a sua conveniência e vai ficar para sempre lá disponível para todo mundo. Os encontros é mais para a gente, enfim, entender os feedbacks, entender talvez o que não ficou tão bom, que a gente pode melhorar, esclarecer dúvidas que talvez no vídeo não ficou tão claro. Então é isso, é livre, é para a gente ser feliz e se divertir com isso, não é para ser, sabe, tipo assim, tem que entregar, se não entregou, vou te dedurar pro seu chefe. Não, nada disso, sabe? É para ser divertido, assim, né? Eu acho divertido. Eu sei que talvez não seja divertido para muita gente, mas é para a gente ter um espaço de aprender coisa nova mesmo, sabe? Sair um pouco da nossa caixinha, aprender habilidade nova, aprender pensar de uma forma diferente, enfim, esse é o lugar para isso. Não quero ser a. Eu tenho certeza que todo mundo está aqui vai achar extremamente divertido e queria ter, no meu caso, é querer ter um pouco mais de tempo para dedicar. Infelizmente, a nossa vida está meio corrida mesmo. Mas é isso aí, a vida. É isso, mas valeu demais, assim, só você estar aqui já é bom, saber que você está interessado, enfim, dar força para sua equipe participar já é bom demais. Bom, era isso que eu queria falar sobre essa ideia de ter esse processo por diretoria. Eu vou tentar escrever melhor isso, porque eu acho que, para ficar claro, principalmente para quem não participou hoje, e aí eu vou tentar mandar lá no chat também, tá? E aí, se ficar qualquer dúvida, não deixem de perguntar. Bom, aí queria partir agora para dúvidas do conteúdo dessa semana, né? Essa semana os vídeos foram eu corrigindo a bobagem que eu fiz no início do projeto, que é inserindo um documento super importante, que é o Git Ignore, né? Que é o documento que vai falar para o Git o que ele não precisa de monitorar. Em seguida, eu acho que a gente falou sobre código aberto, e aí a gente tornou nosso repositório público e publicou o nosso site. Então, quem fez já tem um site online aí. Quem já fez essa aula, por favor, deixa nos comentários o site de vocês para eu olhar, porque eu estou sendo uma enxerida aí, às vezes indo no perfil de vocês, tentando ver o projeto de vocês, mas se vocês deixarem o site de vocês publicado lá, vai ser bem legal para eu conseguir ver. E o último a gente falou sobre colaboração, que a gente falou sobre abertura de issues, né? Eu acho que vocês não devem aguentar mais a ID falando em issues, né? Abre um issue para mim, faz um issue, enfim. E aí, eu acho que... o Guilherme dando um ok lá, não aguenta mais a gente falando de issue. Mas, enfim, então, a gente mostrou como abrir um issue, né? Para que ele serve. E eu acho que eu não vou nem falar sobre isso hoje, eu vou deixar para o Gabriel falar na semana que vem. A ID está organizando o trabalho dele todo em issue. Tipo assim, e eu particularmente estou adorando. Então, essa semana foi a primeira semana do mês. Eu sentei com o Gabriel, eu coloquei em issues tudo que eu tenho que desenvolver no mês. Então, tipo assim, no dia 1º, eu já sei tudo que eu tenho que entregar até o dia 30. E isso está muito bom para minha organização de trabalho, assim. Então, para quem gosta desse tipo de organização com previsibilidade, assim, usar as ferramentas que o GitHub oferece, que é o Planner, e os issues
pode ser muito legal, mas como o Gabriel que desenvolveu a metodologia, eu vou deixar para ele apresentar para vocês na semana que vem. Mas é isso, vou parar de falar, vou deixar aberto para quem teve dúvidas, me contar como é que foi, se conseguiram publicar o site, porque publicar às vezes não é tão fácil, é o momento que às vezes acontecem uns erros imprevistos, e é isso. Sem dúvidas, então. Beleza, então, gente. Eu vou. Rayane, Oi. licença. Eu não consegui terminar de ver a última aula. Então, na verdade, a minha dúvida não é exatamente da última aula. Ela é uma dúvida que é a seguinte. A gente estava precisando aqui na, na Superintendente de Parcerias de colocar alguns arquivos para serem baixados, arquivos em Word, que a gente já tem um modelo, e a gente queria disponibilizar esses arquivos para usuários externos baixarem e fazerem modificações nesses arquivos sem que essas modificações sejam colaboradas conosco. Fazer customização do arquivo conforme ele precisar, para utilizar em outros processos. E eu queria saber se isso era possível fazer essa disponibilização pelo Git, mas ou se eu preciso de colocar o arquivo no GitHub como código, e ela baixa esse arquivo e faz a customização que quiser, ou eu consigo pôr esse arquivo Word no Git e deixar ele disponível para que as pessoas acessem e baixem ele. Eu queria saber se era Isso. possível. Assim, quer dizer, eu só vi isso acontecer com planilha, CSV e XL, enfim, com planilha Excel, esqueci o nome. Mas, sendo possível com planilha, acho que provavelmente é possível com arquivo DocX, né? Que é o Word. Como fazer? Eu precisaria olhar o repositório que tem essa possibilidade de baixar a planilha, sabe? Mas eu acho que basicamente o que precisa fazer é colocar ele no seu repositório, e aí eu posso tentar te mostrar como fazer isso, e depois você vai criar um link que a pessoa vai clicar e vai baixar direto no computador dela. Quer ver? Eu até imaginei que fosse dessa forma, como a gente estava fazendo aquela tabela na última aula, que ela estava com o link, mas ela ainda não estava, o código não estava dentro do repositório. O Gabriel foi lá, colocou o código no repositório e depois referenciou o link. Eu imaginei que poderia ser feito dessa forma, mas eu não consegui eu até fiz pesquisa no Google, mas eu não consegui encontrar de fato um tutorial que me dissesse como é que eu coloco o arquivo no Git, no repositório, sabe? No repositório? Não, então Eu peraí, ó. imaginei que o caminho fosse, eu pegava o arquivo Word, colocava ele no meu repositório, e na hora que eu fosse colocar ele no site estático disponível, eu fazia o link desse arquivo no repositório, e aí a pessoa conseguia baixar. Exatamente, é exatamente isso que você vai fazer. Aí, o que eu vou te mostrar aqui são duas coisas que, inclusive, eu aprendi essa semana, não sabia fazer. Que é como que eu subo um arquivo que está no meu computador para o meu CodeSpaces. Vou te mostrar como é que eu faço isso. Maximum Running CodeSpaces Reach. Gente, eu tenho tantos CodeSpaces abertos que ele está me falando que eu já usei o máximo que eu podia. Então, peraí que eu vou ter que fechar uns aqui, ó. Vou deletar. É bom que isso acontece ao vivo, que aí se acontecer com alguém, vocês já saibam o que fazer. Ó, deletei este.
Não, esse aqui eu ainda preciso. Para o CIOP eu não preciso. Aqui eu trabalho. Posso deletar. Para o Clone Tab News eu preciso. Não, beleza. Então, tô abrindo esse daqui do Trilha Def. Tô abrindo meu Code Spaces. Ele tá demorando um pouquinho. Enquanto ele vai abrindo aqui, eu vou mostrar para vocês o como que eu já vi isso sendo feito com a planilha. Foi o Gabriel que fez, inclusive, quando a gente estava dentro do Automatiza. Aqui dentro do Automatiza, a gente tem um robô que a gente coloca para o pessoal uma planilha modelo. E aí eu quero mostrar no site, se eu não me engano, é no SEI. Cria processo SEI, eu quero documento externo, insere documento externo. Então, assim, se fosse eu fazendo, né, o que eu faria? Eu sei que isso daqui existe. Aí aqui, eu sei que nessa página, o Gabriel colocou aqui, ó, clique aqui para baixar a planilha modelo. Então, eu sei que nessa página tem essa opção. Se eu clicar aqui, ele vai abrir a caixinha. Gente, eu não confirmei, mas vocês estão vendo minha tela, né? Sim. Então, tá vendo aqui, ó, abriu para eu salvar a planilha. Eu não vou salvar aqui, mas abriu. Então, eu vou lá no repositório dessa página, do Automatiza, esse é o site do Automatiza. Eu vou buscar por esse documento que está lá, dentro da pasta Docs, né? Porque esse é um site MKDocs, né? Eu não sei se vocês repararam. Esse é um site MKDocs, igual que a gente está criando. Estou indo no repositório dele, eu sei que todas as páginas ficam dentro dessa pasta Docs. Minha internet está meio lenta, mas está indo. Então, lá fica dentro de robôs. Eu conheço a estrutura do site, tá, gente? Por isso que eu estou indo direto, mas eu teria que procurar. Então, aqui cada um cria processo, né? Aqui, ó, insere documento externo. Essa daqui é a página. Vamos achar aqui. Eu vou direto para o código dela, para a gente ver o código. Então, aqui está tudo em Markdown. Tem algumas coisas HTML, mas acho que a maioria é Markdown. Então, ele tem aqui algum lugar, insere documento, copia o código do robô, cria uma ação, clique aqui para baixar a planilha modelo. Tá. Então, ele fez isso daqui, aí ele colocou um botão de download, e ele colocou o caminho, tá vendo? Que tá dentro dessa pasta Assets, aí tem um documento, underline, sei.csv. E aí ele colocou o nome para ser documento.sei.xlsx, porque eu acho que aqui ele tem que ter o documento como CSV, mas na hora que você baixa ele Excel, como Excel. Então, assim, não sei exatamente o que é isso aqui que o Gabriel fez. O que eu faria? Copiaria essa estrutura dele aqui. Isso aqui tá como um card, você não precisa copiar como um card, mas eu copiaria, tipo assim, esse clique aqui, mas isso daqui eu acho que você vai precisar do arquivo CSS dele. Ó, não sei, vou tentar fazer e te falo. Tá. Tá? Eu vou ter que ver como é que isso aqui vai funcionar. Tá, Porque eu vou fazer esse caminho também, vou procurar também. Porque, assim, aqui eu sei que se eu copiar outros arquivos do projeto dele, que no caso seria o .css, isso aqui funcionaria, mas eu não sei se você vai precisar desse arquivo no seu projeto, então eu vou tentar descobrir como você faz isso sem esse arquivo no seu projeto. E aqui, com o Code Spaces aberto, parece que tem uma opção aqui de eu fazer upload de arquivos. Gabriel me mostrou essa semana, porque eu não sabia como fazer. Será que se eu clicar aqui e
pedir novo arquivo, ele me deixa fazer upload? Ah, não, ele já cria aqui direto. Tem uma forma de você subir um arquivo, sabe? Sei. Mas eu acho que é aqui, ó. Ele tinha me mostrado por aqui. Eu vou pesquisar também. Arquivo, vamos ver. Ah, mas aí eu posso fazer o básico de sempre, né? Como subir arquivos locais para o CodeSpaces. E a coisa que você pode definir arquivos, início rápido. Como faço para subir arquivo de uma pasta para o GitHub? Carregar arquivos. Não, mas isso é dentro do repositório, né? Que ele está me falando. Gente, vocês estão vendo a minha vida real, tá? Como é que eu vou tentando descobrir como fazer coisas no GitHub. Assim, não sei tudo, vou jogando no Google, tentando ver umas respostas, entender o que eles estão falando. GitHub, não, eu quero para o CodeSpaces. Talvez esse link aqui resolva. Aí tem que ler como configurar projeto, como configurar. Eu não quero isso. Um para outro. Início rápido. Enfim, vamos ver. Criando seu CodeSpaces, personalizando preferências, configurando, gerenciar. Local document. Não lembro, gente. Nossa, e eu vi isso essa semana. Mas tinha que ser. Peraí, dentro do meu CodeSpaces, aqui na minha árvore de arquivo. Novo arquivo, abrir arquivo, abrir pasta. Recente, adicionar, salvar, duplicar. Não lembro. Editar, seleção, ver. Acessar? Não. Gente, eu vou passar vergonha online mesmo. Não lembro como é que sobe o arquivo. Então, fico devendo responder vocês lá no como é que sobe o arquivo que está no seu computador para o CodeSpaces, né? Por uma das respostas que estavam aqui, eu consigo fazer isso pelo repositório, né? Aí vou colocar essa opção lá também. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Deixa eu compartilhar minha tela de novo. Aqui, ó. Eu acho que vocês já estão vendo. Aí, dentro do repositório, tem essa opção aqui, ó, adicionar arquivo. Aí eu consigo fazer isso. Aqui eu tenho algumas restrições, porque é o Trilha Dev, eu não posso fazer nada diretamente na main, mas seria isso, né? Você pode trazer. Então, você faria isso, né? Traria seu arquivo Word para cá, ele iria para dentro do seu repositório. E aí, como fazer para a pessoa fazer download? Tem como, né, a princípio, mas eu vou descobrir para você como é que você faz sem precisar de outros arquivos no seu repositório. E aí eu te falo como é que faz. E deixo para todo mundo lá no resumo do encontro, beleza? Tá bem, beleza, obrigada.
Imagino. Mais alguma coisa, gente? Rayane, não, eu queria, na verdade, ver com você se o que a IA me sugeriu de solução é o melhor caminho mesmo. Porque depois que eu publiquei meu site, eu gostava de sempre acompanhar a pré-visualização das alterações que eu fiz. Aí depois que eu publiquei, eu tenho que ficar toda hora dando, né, o build depois para atualizar as alterações. Aí o GPT me sugeriu que eu criasse um servidor temporário. Aí eu estou usando Poet Run and Cadoc Serve. É um bom caminho. Eu fiquei pensando, tipo assim, nos infinidades de servidores temporários que eu vou pedir para criar, tipo, Não, diariamente, assim. não, isso não é problema. Esse, inclusive, é assim que a gente faz, tá? Então, eu acho que eu vou mostrar isso quando eu estiver fazendo a avaliação de um pull request. Mas é essa que é a graça de você conseguir trabalhar com o servidor local, porque você consegue fazer as alterações no seu projeto, visualizar como essas alterações vão ficar, sem ter que comitar elas, sem ter que alterar aquilo que está em produção, né? Aquilo que já está disponível para todo mundo. Então, você tem que pensar que o seu computador tem uma funcionalidade de servidor. Então, você vai ligar esse servidor, que é a sua própria máquina que faz isso, o seu próprio computador que vai fazer isso. Esse servidor vai te dar uma URL, né? Que ele te dá lá, normalmente é 1.27.0000 na porta 8.000. 8.000? Acho que é 8.000 mesmo. Na porta 8.000. 8.000. Na porta 8.000, você vai acessar, você vai ver todas as alterações e depois você vai desligar esse servidor usando o Ctrl+C. Então, é isso, tá perfeito o que você tem que fazer. Beleza, obrigada. Era isso. Bom, gente, então era isso para hoje. Qualquer coisa, podem me procurar aí durante a semana, estou sempre à disposição. Vou fazer o post lá, né, colocando o resumo do encontro, para quem queira consultar depois. E vou colocar lá no chat as informações desse projeto final para cada diretoria desenvolver. É isso, obrigada mais uma vez. Qualquer coisa, estamos por aqui. Até mais. Valeu, até mais. Tchau, obrigada, gente. Obrigada.